Vamos falar sobre um assunto sério, um direito que muita gente nem sabe que existe, mas que pode mudar completamente o futuro de uma pessoa. A pensão vitalícia por acidente de trabalho. E já vou começar com o aviso mais importante de todos. Isso aqui não tem nada a ver com o INSS, viu? A gente está falando de uma indenização, uma conta que é paga pela empresa quando a segurança falha e falha feio. Bora entender como isso funciona na prática. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um caso prático para botar o pé na realidade. Depois, vamos separar de vez o que é do INSS e o que é obrigação da empresa, que é onde a confusão acontece. Aí a gente mergulha no que precisa ser provado para ter direito a essa pensão, com exemplos bem claros do que é a negligência da empresa, como o cálculo do valor é feito e, no final, o mais importante de tudo, como a prevenção é o único caminho para que ninguém precise passar por isso. Para a gente entender de verdade, vamos desenhar um cenário que, infelizmente, acontece toda hora. Imagina um acidente de trabalho. A pessoa se trata, se recupera, mas não 100%. Ela até consegue voltar para a empresa, mas alguma coisa, lá dentro, mudou para sempre. Pensa num operador de máquinas, por exemplo. Ele sofre uma lesão no ombro, faz todo o tratamento, fisioterapia e consegue o ok para voltar. Só que aquele movimento completo, aquela força para erguer uma peça, a agilidade para alcançar um botão no painel, aquilo não volta mais. Ficou uma limitação, uma sequela. E aí vem a grande pergunta, né? A pessoa voltou a trabalhar, está recebendo salário de novo, então, assunto resolvido? Caso encerrado? A resposta, que surpreende muita gente, é um sonoro não. Na verdade, a história judicial dessa pessoa pode estar só começando. E essa dúvida já nos joga direto no olho do furacão, na maior confusão que existe sobre esse tema. É muito comum pensar que se o INSS já está pagando algum benefício, a empresa está isenta, não deve mais nada. Mas na real, são duas coisas totalmente diferentes, que nascem em lugares diferentes e servem para coisas diferentes. Vamos botar um pingo nesse i de uma vez por todas. De um lado, tem o auxílio acidente, que vem do INSS. Pensa nele como um seguro social, um amparo. Do outro lado, a gente tem a pensão vitalícia. Isso não é benefício, é indenização. Ela não vem do governo, vem do bolso da empresa e só aparece na história quando fica provado que a empresa errou, que ela foi negligente com a segurança. O objetivo aqui é compensar a grana que a pessoa vai deixar de ganhar para o resto da vida. E o mais importante, receber um não te impede de lutar pelo outro. A gente precisa entender isso aqui muito bem. Pensão vitalícia não é um favor, é uma reparação de dano. Simples assim. A lei parte do princípio que, se a capacidade de trabalho diminuiu, mesmo que um pouco, as chances de promoção, de pegar um serviço melhor, de crescer na carreira, tudo isso fica limitado. A pensão vem, então, para tentar reequilibrar essa conta que não fecharia no futuro. Mas calma, não é só ter o acidente e a sequela que garante a pensão. Não é automático. É preciso montar um verdadeiro quebra-cabeça na justiça, conectando todas as peças: o acidente, a lesão, a culpa da empresa e o prejuízo futuro. Basicamente, são 4 degraus que precisam ser provados. Primeiro, o óbvio, que o acidente aconteceu por causa do trabalho. Segundo, que a lesão não foi temporária, ela deixou uma marca permanente. Terceiro, e bem importante, que essa marca diminuiu a capacidade funcional da pessoa. E o quarto degrau que amarra tudo, que essa limitação vai sim causar um prejuízo financeiro ao longo dos anos. Agora a gente chega no coração da nossa análise. De onde nasce essa responsabilidade da empresa? Quase sempre de uma falha em garantir um ambiente de trabalho seguro. E é aqui que a gente vai ver como a teoria se aplica em exemplos da vida real, aqueles que a gente vê nos processos. Essa frase aqui resume tudo. Além disso, com todas as letras. A obrigação número 1 do empregador é proteger quem trabalha para ele. E o caminho para isso tem nome e sobrenome. Normas regulamentadoras, as famosas NRs. Seguir essas regras não é uma opção, sabe? É um dever. E o que é essa negligência na prática? Bom, tem aquele treinamento de papel, que a pessoa só assina a lista, mas não aprende nada. Tem o EPI, que não serve, que está velho ou que simplesmente não é o correto para a função. Tem aquela máquina que todo mundo sabe que é perigosa, que não tem trava de segurança, mas continua funcionando. O ritmo de trabalho insano, que faz a pessoa pular etapas de segurança para bater meta. Ou simplesmente a falta de um chefe ali, olhando, fiscalizando se está todo mundo fazendo certo. Tudo isso é exemplo clássico de negligência que pode custar muito caro. Ok, provou a culpa da empresa. E agora? Como se calcula o valor dessa pensão? A ideia é meio complexa, tentar adivinhar qual vai ser o prejuízo financeiro ao longo de décadas. E é aí que um percentual que parece pequeno pode virar uma indenização gigante.
Imagina que a perícia médica chega a uma conclusão. A perda de capacidade daquela pessoa foi de 10%. A primeira reação é pensar, ué, só 10%? É quase nada. Parece um número baixo, né? Mas a gente precisa olhar para frente, para o impacto disso numa carreira inteira. E aqui está o pulo do gato. Pensa num profissional que precisa de precisão manual. Um relojoeiro, um cirurgião, um músico. Para essas pessoas, uma perda de 10% na mobilidade do punho não é 10%. Pode ser o fim da carreira. O prejuízo funcional é de 10%, mas o prejuízo econômico pode ser de 100%. Percebe a diferença? De um jeito bem simples, a conta que a justiça faz é mais ou menos essa. Pega o salário da pessoa, aplica aquele percentual de perda que a perícia definiu e multiplica esse valor mensal por todos os anos que, em tese, a pessoa ainda trabalharia. Somando tudo isso, o valor pode ser bem alto, porque ele reflete o prejuízo de uma vida inteira de trabalho. Depois de falar tanto sobre indenização, sobre dinheiro, sobre processo, é hora da gente virar a chave. Porque, no fundo, o objetivo de tudo isso não deveria ser consertar o estrago. O objetivo deveria ser evitar que o estrago aconteça. A grande ironia é que a receita para evitar tudo isso já existe, já está impressa, já foi estudada. As normas regulamentadoras não são só burocracia, elas são literalmente o manual de instruções para um trabalho seguro. Cumprir essas regras é a barreira que separa um dia comum de uma tragédia. E a gente encerra com essa provocação. A pensão vitalícia é, no fim das contas, um remédio amargo para uma falha grave do sistema. Se a segurança fosse tratada não como um custo, mas como um valor, algo que não se negocia, a resposta para essa pergunta seria bem simples. 0. Nenhuma pensão seria necessária. E esse sim deveria ser o objetivo de todo mundo. Valeu por acompanhar.